Gente, são 5 horas em ponto, certo? Eu vou fazer aqui as devidas introduções antes da Ana Paula chegar. Lembrando que a gente está iniciando hoje a série de lives do Coletivo e Produtora Caboré Audiovisual. A gente vai fazer 5 encontros, né, onde os outros integrantes eles vão também receber outros convidados para falar sobre diversos temas relacionados a cinema, fotografia, direção de atores. E eu vou começar hoje falando sobre o método Meisner com a Ana Paula, que já está chegando. Oi, oi! Olá! Como estamos? Tudo bem, Ana? Tudo certinho por aí? Tudo certinho. Muito obrigada. Imagina, obrigada a vocês pelo convite. É sempre bom a gente poder ampliar, né, o nosso conhecimento e a nossa rede de conexões e de estudos, né? Exatamente. Trocar figurinhas sobre mergulho, né? Totalmente. Que é o necessário para a nossa arte cada vez ficar mais profunda e mais autêntica, né? E conectada, né? Total. É isso, pessoal. Então, sem mais delongas, eu vou pedir para a Ana se apresentar. Eu vou só, né, dar uma introdução. Ela é educadora, ela é atriz, ela é criadora e diretora da Be True. Que quando eu li lá no seu site, eu achei muito lindo que estava escrito que é um lugar para mergulhos, né, e autoconhecimento. Eu falei, bem, eu não vou chamar de escola, eu não vou chamar de curso, eu vou deixar a Ana falar um pouquinho para a gente se apresentar, por favor. É legal você trazer isso, porque com o passar do tempo a gente mesmo vai esquecendo, né, de um monte de coisa. Bom, eu sou Ana Paula Dias, eu me formei publicitária, mas depois eu me formei atriz. Aqui em São Paulo eu fiz o núcleo experimental do SESI e depois eu fui para os Estados Unidos para estudar interpretação para cinema, que foi o primeiro contato que eu tive com o Meisner em 2007. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Me apaixonei loucamente, voltei para o Brasil e em 2011 eu fui fazer a especialização em Meisner pelo True Acting Institute, que é com o Larry Silverberg. O Larry era o cara que tinha escrito todos os livros que eu tinha comprado nos Estados Unidos. Eu me formei em 2011, o curso ele é dividido em 2 partes, então eu fiz 2011 e 2012. Em 2013 a minha turma pediu para ele dirigir a gente, então em 2013 a gente fez a sequência. Eu dou aula de Meisner desde 2011, e aí, exatamente porque eu acredito que todos nós passamos, qualquer coisa que a gente já passe na vida, a gente passa a partir do olhar de como nós recebemos, então eu comecei a querer ter um lugar que fosse onde eu pudesse aprofundar e mergulhar no que eu entendi do que o Meisner disse, porque para mim o Meisner ele é um método de interpretação, mas ele é um trabalho profundo no humano. E a Be True, ela nasceu por causa disso, porque eu queria que tivesse um espaço que não só tivesse o meu nome, né? Porque antes eu fazia cursos Meisner com Ana Paula Dias, que continua a mesma coisa, mas a Be True é para ser um espaço onde há a pesquisa desse lugar do humano dentro das artes. Então, desde 2014, a Be True existe. E o foco, desde 2011 da minha vida, é no estudo e no aprofundamento do Meisner e como ele transforma nós, seres humanos, em seres humanos e artistas melhores, mais profundos, mais autênticos. E acho que é isso. Essa é a minha breve apresentação. Durante esses anos eu fiz vários grupos de estudo com foco em Meisner, então a gente já criou algumas peças. O meu foco mesmo, eu dou aula da metodologia, porque eu acredito que nós, artistas, temos que ter as ferramentas para que a gente possa trabalhar sozinhos também, e não só ter sempre a comodidade, porque nem sempre nós temos a comodidade de alguém preparando a gente. A gente também tem que, de alguma forma, saber lidar e saber usar o nosso próprio material da melhor maneira possível. Quem é melhor que nós mesmos, para nos estimularmos também, né? Com certeza. Queria que só aproveitar a oportunidade para dizer que quem me botou em contato com a Ana foi o Breno, Que acabou de mandar um que coraçãozinho acabou de lindo. entrar. Isso, Breno, amor. Beijo, Breno, assistente de direção, meu amigo maravilhoso, que eu Breno conheci é quando eu fui maravilhoso. lá em Manaus.
Sou E eu lembro apaixonada que por o Breno Breno. falou, "Pri, você tem que fazer o curso, isso muito antes da pandemia, eu estava já pensando em fazer uns cursos em São Paulo, ele fez o curso, ele falou, nossa, tem que ir e tal, eu já estava namorando com a Be True já há muito tempo, e Voltei, Alice, meu voltei. amor, vale. Alice Carvalho está entre nós, minha amiga linda, atriz. É, e ele me falou muito. Aí eu tava conversando com ele, né? Na época a gente começou a dialogar no Caboré sobre as lives. E ele falou: Ah, fala com a Ana. Porque eu fui falar com ele. Eu falei: Ah, vamos falar demais, né, comigo. Ele falou: Ah, Pri, não, vou te botar em contato com a Ana. E fez aí essa ponte maravilhosa. Breno, meu amor, obrigada. O Breno é um queridão, ele é uma das pessoas que me inspiram. Eu falo que um dos grandes presentes que a gente tem na vida é fazer o que a gente ama e terem pessoas que querem compartilhar aquilo que a gente ama com a gente. E Meisner tem a ver com relação e a gente só aprende com o outro. O outro pode nos levar para caminhos muito mais profundos e desconhecidos. E eu tenho muito orgulho e sou fã de muitas das pessoas que passam por lá, porque até se brinca muito nos Estados Unidos que Meisner não é para todo mundo, porque é um trabalho realmente de você mergulhar em você e se de permitir se ver. E o Breno é uma pessoa dessas que eu admiro muito, porque ele é um cara que ele está indo atrás das coisas, ele quer se melhorar, e eu acredito mesmo que o mercado vai ficar cada vez melhor à medida que nós melhorarmos profissionalmente, mas também humanamente. Então, acho lindo esse trabalho e eu admiro ele muito, profissionalmente e como ser humano também. Obrigada, Breno. Só vou assinar embaixo, tá? Então, isso que você falou, né, da conexão humana, de que mais não é para todo mundo, porque a gente sabe que metodologia de atuação, acho que está travando um pouquinho. A gente sabe que metodologia de atuação, processo é muito pessoal, né? Existem atores que têm uns gatilhos mais físicos, outros, Oi? enfim. Perdão, eu Oi? perdi tudo que você falou, porque travou aqui. Tá bom. Foi, desculpa. Falar. Não, eu estava falando disso que você falou, né? Que mais não é para todo mundo, por causa dessa premissa de você ir em lugares dentro de você, né? De ser um processo de autoconhecimento. E a gente sabe que em termos de metodologia de atuação, a gente tem várias abordagens, né? Cada ator. Eu vi uma vez uma entrevista do Johnny Depp, o jornalista perguntando para ele, ele falou, e aí, qual é o seu método? Ele falou, cara, você construir sua metodologia é igual você escolher uma religião. Vai atrás daquilo com que você se identifica e funciona para você, né? Sim. Então, assim, existem muitos atores que têm gatilhos mais físicos, outros têm seus processos individuais, mas, assim, isso do mais, né? Dessa não separação do humano, né? De ser um processo paralelo, por exemplo, quando você está mergulhando num personagem, um processo de ser um processo, ao mesmo tempo, de autoconhecimento, e descobertas a seu respeito que acabam colaborando para a construção daquele momento, enfim. Sim. Então, Só queria, eu queria que você... desculpa, Pode falar um por negócio favor, sobre o me que você interrompa. falou. O próprio Meisner dizia, Meisner não é para todo mundo. Eu concordo com ele e discordo, só para completar isso, porque eu acho que Meisner não é para todo mundo no sentido que qualquer técnica, cada um vai se ver e se acostumar e se adaptar melhor a uma ou outra coisa. Então, sim, Meisner não é para todo mundo nesse sentido. Mas eu acho que Meisner deveria ser para todo mundo, o ser humano, porque o trabalho é um trabalho profundo. Acho que o Felipe falou, que é realmente a pesquisa do Meisner, ela está num lugar de muita segurança para o artista, para a pessoa. Então, por isso, eu acho que deveria ser para todo mundo, porque esse trabalho da relação, de você estar com o outro, trabalhando a sua escuta e a sua presença, faz com que as pessoas se respeitem muito mais e tenham muito mais tolerâncias uns com os outros e consigo. Então, para mim, nesse sentido, e é por isso que a Be True existe, Meisner deveria ser para todo mundo. Só queria... Todo mundo deveria buscar, né? Isso que você falou também da independência que a gente tem, por exemplo, nem toda vez a gente tem disponível preparadores de elenco, enfim, um coaching. E em situações que muitas pessoas conversam comigo, eu também, é uma coisa que eu também sempre converso com os meus colegas, é isso, chega um teste, você está com um texto na mão e às vezes você tem 24 horas para pegar aquele texto, entregar aquele texto com toda a verdade que você consiga.
Você consegue fazer para mim assim umas etapas de como seria o estudo desse texto em Meisner, assim, tipo, eu recebi o texto hoje e eu tenho que entregar esse teste amanhã. Muitos alunos às vezes mandam para mim, Ana, o que eu faço? Tem esse teste. A coisa que eu mais falo é, saiba todas as palavras desse texto, leia muito o texto, saiba sobre o que é, saiba as palavras. Eu não gosto da palavra decorar, porque decorar está associado geralmente a uma formatação. E o Meisner também é contra isso. Esse. E 2 só esteja lá, escutando e atento, presta atenção no outro, em tudo que está acontecendo, se divirta e deixe as coisas que estão acontecendo acontecer. Isso para mim é passo 1, número 0, eu brinco. Meisner tem a repetição, que até o Felipe colocou, tem a ver com você ser a expressão do que está acontecendo enquanto está acontecendo. E por isso para isso você não pode estar na sua cabeça. Então, o primeiro passo seria você saber o máximo que você puder do texto. 2, você entender sobre o que é a cena. E não como a cena deveria ser, mas sim sobre o que é a cena. E essa questão da escuta, primordialmente, que é você estar ali presente, escutando o que está acontecendo, para que aquilo realmente te atinja. Porque se você está presente, prestando atenção em alguma coisa, de verdade disponível, não há nada que não te afete. De alguma forma aquilo vai chegar em você, e é por isso que a sua fala vai ser necessária. A gente se prepara muito, eu vi que você fez uma cara de a gente se prepara muito para um resultado de cena. E muitas vezes é isso que gera frustração e que gera enrijecimento e formatação de cenas. E a gente perde o nosso artístico criativo porque a gente quer agradar ou chegar num resultado que a gente vislumbra e idealiza como o que deveria ser ou o que o diretor quer. E é isso que acaba prendendo a gente artisticamente. E a gente abafa muito das nossas autenticidades e da nossa potência artística mesmo. Porque a gente se abandona para ir para um ideal que nem existe. A gente prioriza muito, e a gente é ensinado a isso, a priorizar ideais e resultados que geralmente são formatados de hábito, né, de ver um monte de coisa. Então, assim, eu acho que cena de casal brigando é assim. Você acha porque você foi exposta a isso há muitos anos da sua vida, desse estilo. Então, a gente vai com esses pensamentos. E isso é que tende a tolir a gente. Eu brinco muito que em teste, o que frustra a gente é porque na hora que você está no teste, você sente várias coisas, você tem vontade de fazer muitas coisas. Só que você nega tudo que o teu corpo está te dando de presente, porque você fala, não, eu vou fazer daquele jeito, ou eu vou fazer o que eu acho que eu tenho que fazer. Aí você sai do teste, você relaxa, o seu corpo relaxou, você acha que você começa a ter todas as ideias naquela hora, né? Você fala, nossa, eu devia ter feito aquilo, putz, eu podia ter feito aquilo, sei lá. E é isso que frustra a gente. E aí eu digo, não é que você fique inteligente ou melhor, mais criativo depois do teste. É que durante o teste, que você devia estar se ouvindo e se permitindo viver, você se abafa. E quando você relaxa, o teu corpo produziu tudo aquilo. Então ele vai te contar novamente tudo aquilo. Então, o 0 seria respira, ouça, tenha muita escuta e faça o que você foi para fazer, que é viver verdadeiramente aquele momento. Tecnicamente, fora tudo isso, que tecnicamente para mim é você saber, nós atores e atrizes temos que saber um texto, se ele nos é dado, saber as palavras e não a forma de falar, saber de compreender e aquilo se apropriar disso. Então isso seria a escuta. E o Meisner trabalha muito com uma coisa que ele chama de situação imaginária. O Meisner não trabalha com a memória, ele trabalha com a imaginação. Aliás, se em algum momento eu estiver falando demais, você pode me parar a qualquer momento, tá, Priscila? Porque você viu que eu saio falando. Me deleitando, por favor. O Meisner não trabalha com a memória como estímulo primordial para o ator a entrar em cena. Até porque ele não acreditava que atores são marionetes ou devam ser sacrificados para fazer aquilo. Pelo contrário, ele achava que a gente deveria ter sanidade, né? Por isso que ele trabalha com a imaginação, tanto ele quanto a Adler. Eles trabalham com a imaginação. Porque a imaginação é uma coisa que o teu corpo reconhece como verdadeiro. Quando você sonha, né? Quando a gente sente um monte de coisa. Às vezes, quando a gente pensa que alguma coisa vai acontecer, o seu corpo vai produzindo todas aquelas coisas de verdade em você. Hormônios, tudo. Sensações, né? Reações reais. Mas o bom da situação imaginária é que é tão potente de ir
é potente no voltar para que a gente fique presente no agora e saudável. Porque eu tenho que sair de cena e conseguir viver, né? Eu tenho que estar fazendo eu posso fazer um personagem que é uma assassina em série, mas eu não preciso me isolar do mundo porque eu posso virar essa pessoa, sabe? Essa sanidade do artista é muito importante. Então, o retorno da imaginação, quando você vai para a realidade do agora, do que você está vivendo, ele é mais imediato. Que é isso que faz quando a gente, né? Às vezes a pessoa está, sei lá, viajando, alguma coisa, você fala, ó, volta para cá, não é assim que a gente faz? Se a pessoa está se perdendo. Eu escuto muito isso. Quando a pessoa está se perdendo, é isso. E a repetição, ela te traz para este lugar. Por isso, eu gosto de trabalhar o fundamento do Meisner, porque não é à toa que ele criou um passo a passo, e o fundamento ele é essencial, porque cada um dos pequenos elementos e do trabalho desses pequenos elementos é que vai fazer com que a gente possa estar de verdade disponível ali no momento e viver. Não perdendo, voltando lá para a situação imaginária. A situação imaginária sempre ela é criada para você entrar, por isso que se chama preparação, é a pré-ação. É o que acontece antes da ação. Então, nós não nos preparamos para a cena, para o que vai acontecer na cena. A gente se prepara para o começo, para de onde você está vindo, né? Que o Stanislavski trabalhava isso, né? Por quê? Porque é o como você chega ali que vai influenciar todo o resto das suas atitudes dentro daquele momento, né? Não é assim a vida? Outro dia eu falei, vou usar esse exemplo numa aula de Meisner, vou usar aqui nessa live. A ordem dos fatores afeta a gente, e é o que afeta as nossas reações. E o Meisner trabalha com essa realidade. Por exemplo, outro dia eu recebi uma ligação de um banco, sabe, tentando vender, fazer sei lá o quê. Aí eu desliguei o telefone, falei, desculpa, obrigada, não quero. Aí, logo na sequência, depois de uma meia hora, um outro banco ligou, falando que tinha uma fraude, sei lá o quê. Na hora, como eu já estava de saco cheio do outro banco, porque eu não aguento ficar recebendo essas ligações, eu já atendi a segunda ligação assim, tá bom, moço, depois se precisar eu vou ver no meu banco, obrigada, beijo, tchau. Na hora eu falei, olha que louco, porque se essa tivesse sido a primeira ligação, eu ia prestar muito mais atenção no que ele está falando do que na segunda. Por quê? Provavelmente, né? Não dá pra gente saber. Porque eu já estava de saco cheio da outra ligação. Então, quando essa ligação chega, eu já estou num estado. É com esse pensamento que o Meisner trabalha. A ordem dos acontecimentos influencia a minha reação, o meu viver. Por isso que a gente se prepara para o começo, da onde você está vindo, que acabou de acontecer com você. E aí você vive aquele momento. Porque é o que acabou de acontecer com você anterior a essa cena que está com você para te transformar e afetar a sua escuta e a sua vivência no que vai acontecer em cena. Não sei se eu fui clara. Muito clara. É porque... Assim pra mim, né? Falar aqui para a galera que está nos assistindo, o pessoal que chegou. Gente, se tiverem qualquer pergunta para a Ana, por favor, fiquem à vontade. Eu não consigo acompanhar muito bem os comentários, né? Depois a gente para um pouco e fuça. E eu realmente estou aqui olhando para a Ana e falando, gente, eu entrei nessa live hoje muito método mais. Né? Eu quis sentar hoje e falar, nossa, vou elaborar e fazer umas perguntas e tal. Já tinha entrado. Seu site eu já conheço de ponta cabeça. Mas fui e tal, depois eu falei, não. Aí eu comecei a perceber que eu fiquei ansiosa, comecei a ficar nervosa. Eu falei, não. Fiz uns ganchos. Algumas pessoas mandaram umas perguntas pra gente também. Falaram, mas eu acredito que você já respondeu em vários momentos. Tô me lembrando de um agora que foi um rapaz que ele falou que ele é muito bom em improviso. Mas que ele é péssimo em decorar texto, né? Então você já falou, né? Que decorar realmente é algo que precisa ser desconstruído. Isso que você falou sobre nós como atrizes, a gente precisa saber o texto. Mas é legal a gente também discutir em que consiste esse saber o texto, né? Sim. Não é a decoreba, né? Eu acho que tem que ter uma preocupação das entrelinhas, né? Do que está por trás de cada palavra, da intenção. Como é que é esse saber o texto? Não como um processo para aprender, mas esse saber de internalizar isso. Muitas pessoas conhecem o Meisner por causa da repetição, porque ele é o fundamento da base dele. Mas o Meisner, até pouco tempo atrás, eu não tinha pesquisado isso, e eu brincava e falava, Meisner devia ser virginiano, porque ele é muito metodológico, e ele é virginiano.
Então faz todo sentido a metodologia que ele criou. Ele criou um passo a passo muito, muito, muito coerente e cheio de minúcias para que a gente aprenda o texto também. Por isso que eu faço, né, um módulo separado de estudo de texto. Porque o estudo de texto ele tem muitas peculiaridades, assim. O Meisner, é muito doido porque, ao mesmo tempo que ele fala o texto pode ser o pior inimigo do ator, ele se baseia toda a sua pesquisa inicial de approach, né, de chegada nesse texto, pelo que está de verdade escrito no texto. Então, essa questão de criar subtexto, a gente faz de outra forma. Eu estudei antes, né, de outra forma, então tinha isso, né? O que você está pensando quando você está falando esse texto? Se você está em cena, pensando no que você gostaria de dizer falando aquele texto, você não está em cena, está na sua cabeça. Por esse princípio, o Meisner faz todo um processo de personalização, que ele chama, que é você se apropriar dessa história, você ir trazendo e fazendo essa mescla entre o que é a história e é o que você, dentro dessa história, vivendo, depois de ter estudado profundamente esse personagem, só para deixar bem claro. Então, Então, não tem Gênese, todos esses... Não, porque a Gênese é um lugar que você meio que inventa. O Meisner, ele fala todos esses pressupostos, nossa, eu uso tanto essa palavra e esqueci. Que é o que a gente fica cabeçuda, sabe? Inventando, psicologizando o personagem. Sim. O Meisner não faz isso. Pelo princípio ele fala, a gente usa muito a expressão, né? Se eu tivesse fazendo isso, eu não faria desse jeito. Sei lá, meu personagem, né? Quando ele fala, é um absurdo alguém virar e falar, meu personagem não faria isso. Como é que você sabe que seu personagem não faria isso? Ah, porque ela é uma rainha, ela não... Mas tá escrito aonde? Porque se eu faço isso com o meu personagem, imagina se alguém faz com você. Você fala, a Priscila não faria isso. Eu tô, de alguma forma, te encaixando num formato que eu idealizei de você. Você gosta quando as pessoas fazem isso com você? Não. Tipo, você não pode fazer isso, entende? Tipo, quando as pessoas falam, você não faz isso, você não pode fazer Amigos isso. Amigos íntimos, né, fazem às vezes... Por quê? Porque as pessoas acham que te conhecem... Domínio, né? Exatamente, mas as pessoas acham que te conhecem profundamente, não é? Você sabe o que você faria realmente até você ter que fazer? Você não sabe. A gente faz muito isso na vida. Eu tenho percebido muito isso. Que principalmente no isolamento, a gente tem percebido muito isso. Que no final das contas, a gente não sabia. A gente não tem ideia do que a gente é capaz, do que é possível. Quando uma pessoa fala, eu nunca mataria alguém, você não sabe. Se você precisar, você vai matar. Entende? Eu sei que às vezes eu dou exemplos um pouco duros, mas é verdade. A gente não sabe o que a gente faria. A gente julga o que a gente poderia fazer diante de experiências e de padrões que a gente já está acostumado. Mas a gente não sabe de verdade. E é por isso que o exercício de Meisner, por fundamento, os exercícios, eles não são improvisações, eles são experimentações. Você vai se colocar à disposição daquela proposta. E aí você vai viver verdadeiramente aqueles momentos. Para aí você ir descobrindo para onde você pode ir. Com o texto, com o personagem, você tem parâmetros, que é o texto que te dá. O parâmetro que o texto te dá é o que você vai explorar. Por isso não tem gênese. Porque se eu inventar uma coisa sobre um personagem, sou eu, atriz, querendo dar voz a coisas minhas para este personagem. Eu inventando uma história em cima da história que já foi inventada. Quando você faz o estudo de Meisner, ele tem um passo a passo onde você vai vasculhar tudo o que te foi dado do personagem. E aí depois você faz todo um outro trabalho de personalização, que é com fluxo de pensamento, onde o teu ponto de vista, de certa forma, vai se emaranhar com o que está escrito, que foi dado pelo texto. E assim você tende a ser mais honesta com essa pessoa que você vai dar voz. E menos o que você pensa sobre esse personagem. Porque isso é uma das grandes questões. As pessoas às vezes falam, em cena não sou eu posso fazer o que eu quiser porque não sou eu. É também um lugar que a gente se coloca de se deixar fazer coisas para se deixar ser visto. Só que a minha pergunta é, o quanto a gente de verdade se deixa ser visto quando a gente está em cena? Ou o quanto a gente quer mostrar o que a gente sabe fazer quando a gente está em cena?
Porque quando eu tô no meu lugar do meu ego, de mostrar, olha como eu sou maravilhosa fazendo isso, que é o que geralmente as pessoas fazem, a gente está se mostrando muito mais. Não tem aquela história lá do eu sei mais de Paulo do que ele diz de Pedro? Eu sempre esqueço essa frase. Sabe que frase que é essa? A gente sabe mais de Pedro quando ele fala de Paulo, Ah, sim, sim, sabe? sim. É meio que essa história. Por quê? Do que sobre Porque o próprio Paulo. isso, porque Isso. quando eu crio um personagem e eu coloco todos os meus achismos, todas as minhas vontades em cima dele, eu tô me mostrando, Ana Paula, muito mais. Se eu me permito ir lá e viver a proposta de vida desta personagem, por mais que as pessoas vejam vários lugares meus ali, eu não estou aparecendo. Quem está aparecendo é esse personagem. Quando eu coloco as propostas minhas artísticas, né, o como eu quero fazer, sei lá, eu estou me mostrando. Eu estou mostrando a Ana Paula, entendeu? Às vezes eu fico filosofo um pouco demais, mas enfim. Então, essa pessoa que te fez a pergunta, que eu esqueci, uma das questões de aprender texto é porque a gente lê pouco também. Por isso o Meisner faz exercícios que vocês podem fazer em casa tranquilamente. Ele faz uma leitura mecânica, mas ele também faz o exercício de você ficar passando o texto reto. O que isso quer dizer? Sabendo as palavras, sem nenhuma pontuação, de forma mecânica, no sentido de, tipo, de uma forma rápida. E aí o que acontece? Eu falo que é como se fosse uma reza. Se você estiver em apuros e souber a sua meditação, a sua reza, você vai rezar. Se você estiver de ponta cabeça, você vai rezar. Se você estiver calmo dentro de um templo, você vai rezar. O como, aonde você está, vai afetar a sua reza. Mas as palavras você sabe, porque você sabe, por isso que é daí que vem a palavra decorar, mas que a gente pouco faz. Quer saber de coração, né? Isso, vai lá. Mas a gente não sabe de coração, a gente sabe as palavras, e a gente se apega às palavras, e é por isso que muitas vezes você tá lá dando texto, e aí você esquece uma palavra, você entra em desespero, porque você não sabe o resto da frase, porque você não pensou sobre a frase, você não sabe, você decorou só, né, do jeito ruim, do falar decorar. A mesma coisa acontece se você estuda só de um jeito o texto, estuda sentado, que você acha que vai fazer a cena sentada, e aí a pessoa manda você caminhar. Geralmente as pessoas não sabem, a gente se perde no texto, porque a gente memorizou de um jeito. E é por isso que todo o trabalho do Meisner está sempre em direção ao orgânico, a fazer com que você experiencie a situação. E é por isso que a gente tem que aprender as palavras. Então eu daria a dica para essa pessoa que fez a pergunta de leia muitas vezes, passe a limpo o texto sem nenhuma pontuação, leia sem nenhuma pontuação, faça... Errou, volta para o começo do texto, passa de novo, errou, volta para o começo, que é uma forma de você aprender as palavras, para que na hora que você precisar viver ali, de verdade, já que ele falou que ele era bom de improviso, as palavras elas vão vir de acordo com como você ouviu, e não como você programou. E isso é muito mais verdadeiro e é muito mais honesto e genuíno com o momento presente da cena, né? Ok, eu acho que isso responde também o que ele falou, que ele também foi perguntado, que é a mesma pessoa, de como você ficar natural diante das câmeras, né? Eu acho Sim. que é a mesma coisa, eu acho que contempla a pergunta dele. Porque então, o natural está em você parecer que aquela palavra é sua, né? Dentre outras coisas, dentre outras milhões de coisas, não vou simplificar. Mas a gente ser natural é, por exemplo, você está me ouvindo e várias expressões estão acontecendo em você. E eu prestar atenção em você e não ficar em mim vai fazer com que eu saiba muito mais o que está de verdade acontecendo do que só eu querendo falar, que é o que geralmente a gente faz. Se eu estou só querendo falar e ignorando você, em geral eu sou mais dura em cena também. Não, inclusive eu vou ter que fazer outra live só para as minhas perguntas, porque assim, eu tô olhando para você, falando, meu Deus do céu, senão a gente vai ter uma longa conversa no WhatsApp. Deixar você expor isso, né? A gente está aqui para falar de enfim. Mas me diga uma coisa, isso da repetição, né? Eu tava vendo no seu que é a repetição até que você saia, né, da sua cabeça, né? Até que você entra em cena de forma real, mas a gente sabe que no cinema a gente tá num set, né, onde a gente
tem que viver organicamente, só que ao mesmo tempo com que a gente dialoga com uma série de aparatos tecnológicos, né? Aí você tem Hum. enquadramento no chão. Então, assim, é meio que uma balança entre dois universos muito louco, que é técnico e você está ali organicamente, mas você sabe o seu percurso de cena, até onde você tem que ir, onde a câmera vai estar dando a luz. E aí? Como É, fica sair da cabeça, né? Porque a gente sabe que tem uma preparadora de elenco maravilhosa aqui em Natal, Universos e a adjacências, Márcia Loss também, que é uma estudiosa demais, né? Maravilhosa. Já trabalhei com ela algumas vezes. Ela acabou de entrar, gente. olha, Ai, Universo Traquina, bicha! Você acredita? olha, Márcia, meu ainda amor. bem que você estava falando muito bem dela. Não é, eu falei nela agora. Ela é muito, assim, foi através dela que eu tive meu primeiro contato com o Meisner e com outras várias formas de processo. Lembrando que a gente está falando, não é, amiga, Alice botou aqui bruxaria, muita bruxaria, porque a gente sabe que a gente está expondo uma metodologia aqui, né? Mas Uhum, que existem vários outros caminhos, abordagens, enfim. uhum. Você Mas tava, é muito fascinante, porque eu acho que quanto mais subjetivo, mais fascinante. E é isso. Quando você estava falando, eu falei, gente, você repete para que as palavras elas comecem a fluir de forma natural. Você está organicamente presente ali, mas aí, ao mesmo tempo você tem que era o que eu estava falando, né? Retomando, porque eu me dispersei quando o Márcio entrou, mas eu estou conseguindo retomar, estou almoçando. Para você dialogar com o aparato tecnológico. Como é isso? então, é que nunca é só uma coisa, como você mesma disse, são muitas coisas. Nós artistas temos que Ana, entender. desculpa, só um minutinho, deixa eu só te interromper. Gente, eu preciso que alguém me ajude com a hora, porque eu acabo de perceber, deixa eu ver aqui, porque eu não queria pausar o vídeo para ver a hora. Vocês podem me dizer que São horas são? 5h30, 5h30. 5h30, ótimo, ótimo. Só para pertinho das 18, para a gente não ser cortada, assim, estrategicamente. Mas, por favor, Ana, É, continua. a gente tem são muitas camadas e nós artistas ficou-se também criticado, né? Muito se critica sobre técnicas e métodos, porque a tendência é que as pessoas fiquem mecanizadas dentro disso. Eu sou uma pessoa, por isso que quando eu vim, né, e comecei a dar aula de Meisner, eu troquei o nome de técnica por método, porque para mim metodologia tem mais a ver com um processo do que técnica, quando as pessoas acham que há uma maior rigidez. Independente se É, é técnica ou método, a rigidez ela não existe. Ela só existe porque você está querendo um resultado similar ou de aprovação. Porque toda técnica, ela existe para que você melhore, para que você se aprimore em alguma coisa. Para um Picasso pintar do jeito que ele pinta, ele precisou primeiro aprender a fazer retas, a misturar tintas, a fazer círculos. E ele não virou e falou, eu não vou aprender a fazer reta, porque senão eu não vou poder ser artista suficiente para criar. Mas nós, atrizes e atores, a gente fala, o diretor me mandou fazer assim, estou me sentindo tolhida. Eu tenho que caminhar até ali, então não vou poder ser orgânica o suficiente. Então, o que eu tenho para dizer é, assim como no esporte, que eu gosto muito da analogia com o esporte, os jogadores de futebol, por exemplo, eles têm que fazer vários treinos, né, de como bater uma falta, um pênalti, várias coisas. Eles têm aquele retângulo que é o campo. Eles sabem que eles não podem ultrapassar o tal jogador, porque senão é impedido. Eles sabem várias coisas, eles têm muitas regras, eles têm parâmetros para jogar. E aí, mesmo assim, dentro daquele parâmetro, ele faz o seu melhor e ele usa a sua excelência e criatividade para improvisar dentro daquele momento. Ele não está improvisando, ele está improvisando como a gente conhece, né? O improviso da criação. Ele está usando o que está acontecendo para fazer o que ele tem para fazer ali. Então eu digo a mesma coisa com relação a gente em cena. A gente tem que saber que a gente está no enquadramento assim, que eu não posso simplesmente fazer isso. A gente tem que saber que se eu faço isso aqui, eu saio. Eu tenho que saber essas coisas técnicas para que eu possa explorar tanto isso
e ser orgânica e ser presente e viver aquilo verdadeiramente. Então eu tenho que saber, eu ter que caminhar dali até ali, eu não poder virar meu rosto assim, isso são coisas que a gente tem que saber. E a gente não deveria ter a escuta de que isso está me tolhindo, mas sim, isto é o meu parâmetro para viver isso. E como é que eu faço isso melhor? Se eu usar isso ao meu favor. Então acho que a gente também tem que ir mudando a nossa escuta de que as direções e as obrigações e as diretrizes, que sejam as técnicas, enfim, são inibidores. Mas a gente deveria olhar como instigadores. Como é que eu uso isso da melhor maneira possível? Aonde eu deixo só porque só posso trabalhar dentro desse espaço, por que eu não abuso desse espaço ao invés de eu querer sair desse espaço? O Diogo Granato é um bailarino, enfim, grande artista, tive aula com ele há muito tempo, e ele brincava que ao invés da gente brincar dentro da regra, a gente queria quebrar a regra. E ele fala, a gente tem que explorar a regra até o ponto de que a gente saia da regra e ninguém perceba. É isso que nós também temos que fazer. A gente tem que saber tanto que eu tenho que pegar desta forma, por isso que o Meisner trabalha com excelências. Você tem que saber muito, você tem que fazer muito, por isso que tem a repetição literal da coisa também, e a prática infinita, para que isso não te tire do momento presente. Então, por isso que tem a criação de personagem, as pessoas acham que Meisner é só essa questão do improviso, tem que deixar vir de dentro, enfim. Não é um problema você construir pela forma, desde que a forma vire orgânica em você, ao ponto de você não precisar pensar na forma para viver aquele momento. Porque se a gente tem que pensar no texto, se eu tenho que pensar num sotaque, se eu tenho que pensar num gestual, eu não estou viva no momento. É por isso que a gente tem que praticar. É por isso que o nosso trabalho é árduo. Porque não é só chegar lá com o texto decorado e fazer, deixar o diretor te dirigir, saber chorar bem. Não é sobre isso o nosso trabalho. O nosso trabalho é a gente ter a nossa máquina tão preparada, tão trabalhada, para ter essa maleabilidade, para que eu possa só estar ali vivendo e ser disponível. É o que faz parecer muito fácil quando a gente vê grandes atores e atrizes. Eles estão fazendo com tanta tranquilidade e leveza que a gente fala, deve ser fácil fazer isso. Mas a gente não sabe o tanto que eles tiveram que trabalhar para chegar nisso. E para mim é incansável. A gente vai ter que trabalhar até o último instante da nossa vida, né? Nossa, eu falo muito. Desculpa, Priscila. Não, imagina. Inclusive o Breno colocou um comentário aqui que ele lembrou da história do texto não cabe na boca. Eu falo muito que a gente tem uma mania de querer mudar texto, né? Era isso que eu queria fazer uma pergunta, mas fala. O David Mamet, que estudou o Meisner, aliás, o Mamet é um diretor, autor, é um artista bem interessante. Ele fala que os atores têm uma mania de quererem ser autores também. E ele fala, se o autor escreveu isso, a sua obrigação como ator e atriz é fazer com que isso caiba na sua boca. Que você fale o que está sendo dito. Porque pensa bem, quando eu viro para um diretor... Realmente, às vezes tem texto que é ruim, né? Não estou falando do texto ruim, tá? Estou falando de quando a gente tem preguiça de trabalhar o texto. Eu tenho que falar voz me ser. Aí fica todo mundo aqui lá naquelas novelas falando voz me ser, gostaria de não sei o que lá. Porque voz me ser não é comum para você. Porque não está no teu linguajar. O Meisner diria, faça ser seu. Fica falando voz me ser. Conversa com as pessoas e fala, voz me ser, Priscila, tem alguma coisa para me perguntar? Você tem que fazer com que aquilo seja seu. Você tem que se apropriar da palavra. Para que a palavra caiba na sua boca. Muitas vezes a gente acha que a palavra não cabe na nossa boca porque a gente está no nosso hábito, no que é comum para nós, no que é normal para mim. Então, se isso ainda não é normal para mim, mas é para o meu personagem, eu é que tenho que ir lá, atriz, e correr atrás de fazer isso ser normal. Como? Usando essa palavra, né? Se você falar uma palavra mais típica de Natal e ainda não couber na minha boca, e eu quiser falar, eu que vou ter que trabalhar essa palavra para conquistar. Então, é o texto que cabe na boca. Eu não tenho que ficar me mudando, né? Mudando o texto para eu poder fazer bem a minha coisa. Então, a gente tem uma certa preguiça, tem a ver com preguiça também. Tá aqui, ó. Como diretor.
Olhei na tela e vi uma pergunta. O Johnny Boy, tá top, tem uma dúvida. Como o diretor pode facilitar o processo de construção de personagem para vocês na hora de atuar? Construção de personagem é uma coisa delicada. Por quê? Porque se o personagem já existe e eu vou na fonte da existência desse personagem, tem muita coisa que já me é dada naturalmente. Então, o primeiro passo seria beber da fonte desse texto, da onde que vem, do que é, o que já existe ali. Para eu me apropriar disso, eu tenho que deixar isso existir em mim, por exemplo. Então, se, por acaso, a minha personagem, ela tem uma coisa na fala, que, sei lá, ela faz assim, toda hora. Ao invés de eu ficar forçando isso, ou fazer o estereótipo disso, eu, Ana Paula, tenho que praticar, fazer isso, e entender, à medida que isso vai me transformar, e vai transformar a relação. Por quê? Se eu estiver prestando, e como volta tudo para repetição, tá? Só para vocês entenderem. Se eu estou fazendo assim, né? Eu estou conversando com você assim. Isso vai começar, provavelmente, a fazer a Priscila mexer a boca. Várias coisas na relação comigo vai começar a mudar, por causa do meu jeito. Sendo assim, eu vou começar a entender como esta pessoa que tem isso se relaciona com o mundo e como o mundo se relaciona com ela. É isso que transforma o ser humano. Então, esse seria um primeiro passo, por exemplo, de uma coisa física, né? Tô falando. Agora, outra coisa, John, só para vocês entenderem, o Meisner, ele não trabalha com você dirigir atores buscando emoções ou nomeando as emoções. Tipo, você tem que estar mais triste, você tem que estar mais feliz. Ele Voltou não agora? trabalha com você dirigir atores, foi. Cortou nessa hora. Com emoções, tipo, eu preciso que você esteja mais triste, ou eu quero que você chore mais. O Meisner, ele trabalha ação, ele trabalha fazeres, que tem uma parte do estudo de texto que a gente faz do fazer profundo. Quando você, porque olha só que difícil, né? Se eu vir e falo pra Priscila, Priscila, eu quero que você esteja brava. Priscila, o que é bravo pra você? Me mostra uma braveza aí, deixa eu ver. Depende da braveza, né? Você pode ficar brava sem mexer o músculo do seu rosto também, né? Então, só no olho. Fica triste, Priscila. Tá vendo? É porque assim, existe o estereótipo. A gente poderia fazer brava. Exato. Triste. Aí o diretor vai lá e fala, eu quero que você fique triste. Aí a Priscila vai lá e fica tentando fazer o triste que ela acha que é triste. O diretor, a diretora... Isso, o diretor e a diretora ficam lá, não, você não tá fazendo. Aí o ator e a atriz ficam, eu tô tentando. Aí você fica nessa discussão, né? Agora, olha como também a gente tem que saber fazer as perguntas. Se alguém vira pra mim e fala, eu preciso que você esteja mais triste. Eu tenho que tentar entender o que isso quer dizer. O Meisner não trabalharia com as emoções, ele trabalharia com fazeres. Então, uma coisa que o diretor pode ajudar, ao invés dele falar que ele quer a ator ou a atriz mais triste, ele poderia falar, por exemplo, eu quero, Priscila, que você se distancie de mim. Quero que você se distancie. Talvez o resultado da Priscila se distanciar e se relacionar comigo deste princípio faça com que ela pareça mais triste, porque ela vai estar mais distante de alguma forma. E é por isso Quando você fala assim, o diretor falar para o ator, eu quero que você se distancie de mim. Eu me distanciar do diretor, como assim? Não entendi. Quer ver? Se a gente estivesse fazendo eu e você uma cena, tá bom? E aí, o seu fazer profundo fosse, eu quero que você me torture. Tá bom? Pode ser? Agora. Mas você tem que me torturar de verdade, tá bom? A gente vai continuar conversando. E eu vou fazer um outro fazer profundo. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Então tá. Então você vai ter que me torturar a partir de agora, tá bom? Tudo bem. Vou tentar. Então você vai tentar bem? Eu? Vou. Tá, você vai tentar bastante. Sim. Então tá bom. Até você se perguntar se eu estou realmente tentando ser eu sou assim mesmo. Pô, será que ela é assim mesmo ou ela tá me tirando? Você é assim mesmo ou você tá me tirando? Você tá me torturando?
Não. Ainda não. Tudo bem. O que eu poderia estar fazendo com você? Pelo que eu fiz com você? Você vê que eu fiquei tentando te provocar Eu no pensei que quando sentido você de falou para te instigar? procurar, você ia seguir com o seu texto para eu começar na sua fala e tentar. Eu pensei em alguma coisa tipo te interromper. Te interromper como se fosse uma forma de tortura para não te deixar falar, porque eu sei que você gosta de falar. Poderia ser. Entendeu? Não... tipo, você ia seguir com a sua fala, ia continuar falando o que você Mas estava então, falando e eu ia começar a te interromper. tenta fazer isso, vamos ver o que acontece? Só que você tem que estar prestando Vamos, atenção em mim, tá bom? tá certo. Eu só vou continuar conversando e vou falar só pra Márcia que tanto faz, se é fisicamente ou emocionalmente. Na verdade, o fazer que eu tô fazendo, eu vou fazer sempre. Sempre. Na escuta, na ação, em absolutamente todas as coisas. No olhar. Uhum. Quer ver? Eu vou te dar outro fazer, tá bom? Pri, Tá, me provoca. Pode ser? tá. Como você entender isso, combinado? Tá bom. Então, eu sou uma atriz que faz Gênese. Você faz Gênese? Faço Gênesis. E você falou que, né, para mais, né, não, é muito complicado isso, a Gênesis. Mas, para mim, ajuda a entender, não a psicologizar, como você falou, essa palavra existe, para mim ajuda a entender onde aquela personagem está. Onde aquela personagem está. Então, assim, eu acredito, assim, funciona para mim. Desculpa, e a Gênese vai te ajudar aonde essa personagem tá? A entender aquele momento, como a pergunta do que o diretor pode fazer. Na verdade, eu penso do que o roteirista pode me trazer em termos de construção de personagem, também para que eu não precise fazer essa gênese. Ele pode me entregar isso. Ele pode me entregar isso. Agora, se você vai fazer, se você tem um trabalho em que uma personagem te é apresentada e que para você falta coisas para que você entenda, talvez. Tá vendo o que está acontecendo com você agora? Tá vendo o que está começando a acontecer com você agora? Tá vendo? Como é que eu tô sendo com você? Você tá me olhando assim. E isso tá te fazendo sentir o quê? Isso tá me fazendo sentir vontade de fazer a mesma coisa com você. E eu não tô conseguindo. Tô me desesperando. Então eu vou começar a questionar ela aqui em tudo. Como é que mais responde isso? Como é que é isso? Como é que você vem aqui e joga meu processo do lixo desse... Ó, porque é muito... Maravilhoso. Mas é muito assim, ó. Se a gente tá em relação, você é o meu parâmetro e eu sou o seu parâmetro. Porque se eu fico fazendo, por exemplo, se eu levo pra mim que provocar é fazer uma coisa e eu tô te ignorando, eu tô em mim, eu tô no meu ego. Se eu começo a fazer alguma coisa e isso começa a gerar alguma coisa em você, é aí que eu sei se eu tô fazendo ou não tô fazendo. Ok? O meu fazer profundo também estava sendo tirar ela do eixo, Breno. Então, por exemplo, a primeira eu fiquei fazendo assim... Vai ser complô contra mim agora, Breno e Ana. Não, bora. Aí você viu, aí eu fiquei olhando minha unha, aí eu virei minha câmera, aí eu fiz a... Isso daqui sou eu tentando ver o que tá te atingindo. Eu tenho que estar prestando atenção em você. Ficou agoniada, Camila, por exemplo. Então, se eu falo, por exemplo, seja uma escrota, talvez eu tentasse ser escrota de outra forma. E talvez isso não te atingisse. Porque é um jeito, entendeu? Se eu uso um adjetivo, uma emoção, um sentimento, é um jeito. Que pra você é uma coisa e pra mim é outra. Porque a gente não tem vocabulário interno igual. Existe um vocabulário social, mas as formas disso são as mais variadas. E é essa a beleza do ser humano. E é por isso que o começo de tudo é a repetição. Porque a repetição é uma grande musculação de amplitude de repertório, de humanidade, minha e do outro. Porque eu não sei como você me lê no mundo, como eu te afeto no mundo. Eu só vou saber quando a gente tiver essa relação, tipo agora. A gente só tinha se falado por WhatsApp até então, não é? E a gente não sabe, exatamente, a gente não sabe como a gente se afeta, né? Eu tá agora com você e a gente tá conversando,
o tanto que eu falo, como isso te angustia, ou o quanto que você acha legal, ou o quanto que não faz sentido nenhum. Eu tô tendo essas referências por causa da tua reação, e não por minha causa. Entendeu? Porque eu gosto de falar sobre isso, eu poderia ficar aqui falando forever. Só que aí eu fico... Mas então existe um lugar do fazer, por isso que é importante, o Meisner não dirige, ele propõe, né, que os diretores dirijam com ações, com fazeres, é muito revelador, pois é. Por quê? Porque é uma forma de dirigir a pessoa. Adianta eu falar, eu quero que você fique irritada, mas cara, pra mim às vezes ficar irritada é ficar quieta. Às vezes ficar irritada pra você é gritar. E aí o diretor, na verdade, quer que fique irritada, que você fique mais incisiva, que você pressione. Olha como é mais fácil se eu falar, Priscila, eu quero que você pressione essa pessoa. E aí que tá o difícil. Porque nessa hora não tem brincadeirinha de fazer. Você tem que fazer o máximo. Porque quanto mais eu fizer o meu fazer profundo e você fizer o seu, mais é a questão agora do real jogo, que a gente chama de cena. Porque se eu fico fingindo que eu tô sendo pressionada e você fica fingindo que está me pressionando, a gente não tá vivendo, a gente tá fingindo, a gente tá mentindo. A gente não tá trocando. Exatamente. Eu tô presa em mim e você tá presa em você, né? Exatamente, cada uma tá fazendo o seu, entendeu? Deus. Entendi. Gente, a minha produtora acabou de me colocar aqui, Babi Barachi, maravilhosa. Que a gente só tem 5 minutos. Quer ver se tem mais perguntas, mais coisas? Vamos ver aqui, o John colocou, é mais fácil indicar as intenções, ações dos personagens do que fique triste, né? Porque as intenções vão guiar as emoções da cena e como cada personagem vai reagir ao outro, certo? Porque se ficar triste pra você é um, pra mim é outro. E aí a pessoa fica tão preocupada em ter um resultado de emoção que ela para de verdade se relacionar. E é a relação que conta a história, né? Quando a gente está vivendo. Então, por isso que a gente tem que se permitir relacionar com o outro. É do que você está me dando e é como isso me afeta e vice-versa. Por isso que esse trabalho de escuta do outro é tão importante, tão fundamental. A prontidão. Verdade, Ana. Para que a gente não seja cortada assim, vou fazer as finalizações. Muito obrigada. Eu adorei que você me deixou profundamente intrigada, assim, tinha hora que eu falava, gente, ela deve estar... Porque tinha hora que eu olhava assim, falava, como assim, como assim? Isso é muito maravilhoso, né? A gente sair desse lugar, porque assim, se tratando de humanos, somos muitos, né? Somos muitos caminhos, somos muitos gatilhos. E que bom ter te recebido aqui no projeto do Caboré, para a gente dar uma cafuçada, assim, né? Dar uma fuçada em todas essas possibilidades. Estou muito feliz. Obrigada para todo mundo que chegou junto, certo? Se liguem nos perfis. Vão lá no perfil da Be-True, vejam o site da Be-True. É maravilhoso. Eu estou aqui já confabulando, me organizando, porque com certeza você é a próxima aluna da sua próxima turma. Já está no seu pedreiro. Fazer um chamamento aí para todo mundo, que é muito incrível, a escola incrível. Tenho as melhores, sempre, histórias de todo mundo que já fez. E vou deixar a palavra final com você. Eu quero agradecer muito, muito mesmo. Porque lá atrás, em 2011, era um sonho eu poder falar com outras pessoas sobre Meisner. Eu implorava para amigos meus fazerem, porque ninguém conhecia. Então é um mega prazer hoje a gente poder estar em Natal falando sobre isso. Ainda bem que a pandemia, neste lado, existiu para que a gente possa se conectar mais, salvo todas as outras coisas. Eu quero agradecer mesmo muito essa sua disponibilidade. Desculpa o meu falatório, porque, como você percebeu, eu amo falar sobre isso. Espero que, de alguma forma, tenha aguçado todo mundo a ir vasculhar Meisner. Eu vou ter um prazer enorme de poder compartilhar cada vez mais e descobrir e compartilhar e aprender muito com quem for para lá. Então, se vocês quiserem, a gente vai ter curso de Meisner 1 agora em final de julho, online, então dá para fazer daí onde vocês estão. A gente tem Encontrão Meisner, que é um evento gratuito para as pessoas conhecerem e praticarem. Tem podcast, tem Pinch and Out, que é uma série de provocações lá no Instagram. Eu sou super disponível e acessível, então se vocês tiverem perguntas, questões, por favor faça, porque também essa é a forma de eu poder aprofundar para que a gente tenha cada vez mais uma troca mais profunda e mais humana nessas relações, porque como você mesma disse, Pri, somos muitos. E por isso que o nosso universo de conhecimento vai ser infinito. E é por isso que é tão apaixonante repetir, porque a cada encontro
a gente descobre outros lugares em nós e no outro. E isso, para mim, é a beleza do que a gente faz, que é a gente revelar humanidades e poder compartilhar com o mundo. Então, muito obrigada mesmo por tudo isso. Espero que a gente se fale muito ainda. Ok, Ana, cadê você? Gente, voltei só pra Ana finalizar, pra gente não sair assim, porque eu sabia. Oi, oi, oi. Pronto. A Ana voltou. Fala muito, é isso que dá nisso, a pessoa não para de falar. A menina tava toda tranquila. Eu falei, não, gente, eu vou conseguir encerrar a live. Desculpa, tá vendo? Não, mas eu não ia, mas eu tinha que ter também pontuado, mulher. Imagina. É porque é tão bom ouvir, né? Independente de... É aquele lugar, né? É claro que cada torcedor tem, né? Enfim, seus processos. E a gente está num momento aqui de 1 hora, onde a gente também está preocupado em expor, né, o método para que as pessoas entendam. Então também não tem muito espaço de confronto e questionar e perguntar, mas eu faço isso com você ainda essa semana, essas confrontações particular, né? Claro, no WhatsApp eu quero lhe perguntar algumas coisas. Mas é muito importante que a gente saiba ouvir, independente de aquilo não fazer sentido muito na hora, a gente discordar, que é absolutamente natural. Mas para mim foi muito importante ouvir coisas que não dialogam com processos que eu estabeleço. Para mim está sendo fantástico ouvir outro lugar, que pode perfeitamente fazer sentido, que me deixou intrigada e que me deixou principalmente curiosa, porque a gente percebe que a gente usa Meisner assim, em alguns momentos acrescenta outras coisas e tal, e entender Meisner na sua essência, eu acho que é importante até para você saber pontualmente no que você discorda. Sim. E principalmente se aquilo não vai te convencer, porque são mutáveis, né? Se aquilo não vai fazer sentido para você lá na frente, ou também não, né? Você ficou com a pulga atrás da orelha por causa da Gênese, que eu tô ligada, hein? O quê? Então, vou te colocar essa pulga. Olha só. Certo, mas a gente não tem muito tempo. Mas a gente não tem, mas eu vou te falar uma coisa. O texto, ele te dá o que você precisa saber do personagem. Quando você faz uma gênese e você coloca tudo o que você acha sobre, para criar essa gênese, você entende que você está limitando a existência dessa pessoa muito mais dentro da tua existência, Priscila, do que da existência real do que foi proposta pelo autor? Isso é uma colocação para a gente pensar. Sim. Não quer dizer, desculpa, não quer dizer que você estudando profundamente o texto e depois fazendo todo o trabalho de texto que a gente tem, que você não acabe tendo um monte de informação e revelação que vai te preencher, que é esse o nosso medo, para você viver verdadeiramente aquela pessoa, deixar aquela pessoa viver. É que o processo é diferente. Não tem inventividade. Tem você personalizar, você trazer do que é concreto. O Meisner, ele trabalha muito com a verdade, até no sentido do que é verdadeiro dentro daquilo. E não só de verdades absolutas. Do que é verdadeiro, dos elementos que estão sendo propostos. E aí sim você criar. Então, só para você saber. Só um minutinho que eu preciso abrir a porta que minha filha acabou de... Tá bom. Enquanto isso, eu fico aqui falando para vocês. Alguém perguntou sobre indicação de livro. O Carlão perguntou. É uma live. Dá oi pra Ana. Oi. Essa aqui é a Alice. Oi, Alice. Tudo bem, meu amor? Mamãe já tá finalizando. Juro que eu não vou prender mais a sua mãe. Oi. O Carlão tinha perguntado a indicação de livro. O que eu ia falar é, os livros que existem hoje, eles são todos em inglês. Tem o Meisner on Acting, tem o do Larry Silverberg. Depois eu posso passar para a Priscila, passar para vocês. Eu quero anunciar aqui, mais uma vez, até o final deste ano, sai o meu livro que eu estou terminando, de Meisner em português. Mas se vocês quiserem, tem bastante conteúdo na Be True. Não é porque eu sou eu, é porque eu estou falando para vocês que tem mesmo. Conteúdo de podcast, conteúdo para vocês lerem no blog, no Instagram tem bastante conteúdo e reflexão para vocês saberem bastante sobre isso. Felipe, as atividades independentes, a gente trabalha com você estar presente, sabendo que a fluidez da atenção varia.
por exemplo, ler, nesse instante que eu tô lendo, eu tô com você, mas eu volto para cá, e por isso que a gente faz as atividades. A gente pode conversar bastante sobre isso. Quem sabe a gente não faz um invertido, né? Durante essa semana. Sim! Mas se vocês quiserem, é só vocês irem seguindo o perfil da Bichu. Tem muita informação e tem muito conteúdo gratuito. Então fiquem à vontade. Fiquem à vontade para fazerem perguntas. Eu estou aqui super disponível e é mais uma vez um prazer inenarrável. Vou parar de falar. Muito obrigada mesmo. E eu espero Ana, que a pulga seja boa atrás da orelha. E a gente Não, vai super compartilhar bom. muita coisa. Imagina. Discordâncias geram outros lugares. Mas obrigada Porque mais uma lembrando que vez. são só modos de traduzir, porque às vezes a gente está falando sobre a mesma coisa, são só formas de se Exatamente. chegar no mesmo lugar. E por isso que a E gente por tem isso que que é bom ampliar nosso essa repertório. troca. Por isso que é Exatamente. bom essa troca, que a gente vai ver que, enfim, são caminhos que podem se cruzar e se entrelaçar, mas é isso. Mulher, eu falo Muito muito também. obrigada. Que bom que eu consegui, espero que eu tenha conseguido lhe ouvir um pouco. Muito obrigada. Obrigada para Muito. todo mundo que rolou. Se liguem no perfil do Caboré para ver o conteúdo das Vai ter um próximas monte lives. de coisa de lives outras, né? Tem muita coisa legal. Beijo, valeu, Muito gente. obrigada, pessoal. Tchau, Ana. Obrigada por tudo. Obrigada. Até mais.